Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Desde já venho pedir que Deus venha nos abençoar nesta noite de segunda-feira, que Ele nos dê uma noite abençoada, cheia de vitórias. Vou deixar hoje uma passagem que se encontra em Gênesis, o seu capítulo é o 37 e o verso é o 4 a seguir. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás te dará domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras e bravuras. E teve José outro sonho, e o contou e seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol e a lua e 11 estrelas inclinavam-se diante de mim. E contando aos seu pai e seus irmãos, repreendendo-os, o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura vivemos em tua mãe? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti e a terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e o seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem enviar-te-eis a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele disse: Vai e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andavam errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e o matamos, e lançamos em uma dessas covas, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos quem será dos seus sonhos. E ouvindo, Rúben livrou as das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disseram Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomando-o, lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão. Então levantaram seus olhos e viram uma companhia de ismaelitas que vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra para levá-los ao Egito.
Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que o matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-los, estes ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. E voltou aos seus irmãos e disse: O moço não está lá, para onde irei eu? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica de sangue. E enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: Temos achado essa túnica, conheces agora esta será a do teu único filho, o primogênito? E reconhecendo-a, disse: É a túnica do meu filho, uma fera comeu. Certamente José foi despedaçado. E então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou-se o filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas suas filhas para consolarem. E recusou, porém, ser consolado, e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os medianitas venderam o José no Egito para Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda. Passagem aqui, irmãos, onde que José é vendido como escravo, né, mediante seus irmãos, devido à inveja, né, que eles tinham de José, por José ser um moço sonhador, né? E aqui eles vão dizer que José não merecia estar vivo, né? Mas bem sabe Deus que levou José para esse lugar, né? Esse cativeiro, pôs-o como escravo e, lançando-o fora, disse que José seria o governador, né, daquele local onde estaria sendo servo. E mal sabiam, né, os seus irmãos que José estava vivo, né? E eles pôs como morto aos seus pais, né, para que seu pai não mais apoiasse, né, José ali naquele momento. Foi feito, né, conforme eles quiseram, e Deus não deixou que José morresse, né? José sofreu, José padeceu, né? Até que chegou o grande dia de José ser, né, um grande rei daquela grande nação, onde Faraó o colocou ali como escravo, como servo, né? Mas Deus faz coisas grandes, né? E a gente nem imagina que Deus está nos zelando pela gente ali naquele momento, né? Por mais que seja as angústias, né? As dificuldades, os momentos, você pode até ser jogado numa cova, você pode até ser traído, né? Pelos seus irmãos, ou pela sua parentela, ou pelos seus amigos, né? Mas Deus, ele não muda, né? Deus, ele faz e acontece. E a gente pensa que tudo está encoberto, né? Mas só o Pai lá em cima é que sabe, né? Deus está cuidando de tudo, Deus está vendo tudo. E não adianta você querer lançar, né, pedras, ou lançar aquela pessoa numa cova, lançar numa prisão. Você pode até conseguir lançar, né? Mas há um Deus lá em cima que vai cuidar daquela pessoa, vai cuidar de nós, né? Seja onde for. Deus é verdadeiro, Deus não desampara. E a Bíblia vai dizer que José ficou ali por 15 anos ou mais, esquecidos ali, né, numa prisão. E chegou um grande dia em que ele foi solicitado, né,
para dentro do templo, né, onde estava o rei ali, Potifar, né? E ele teve um sonho e ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Mas olha como é, né? Deus colocou a interpretação de sonhos, né, na vida de José. E mal sabia eles que ali o escravo era a pessoa que iria, né, decifrar todo aquele medo, né, que o Potifar tinha, né, daqueles sonhos que ele andava tendo. E uma coisa a Bíblia vai nos ensinar, né, que não devemos confiar, né, maldito é o homem que confia no outro homem, né, e a gente não deve confiar nas pessoas, né, a gente tem que guardar os nossos caminhos, os nossos passos, a nossa vida, pedir muita graça a Deus para que Ele venha nos guardar de todo mal, de todas as adversidades, para que não venhamos, né, passar por esquecidos dentro de uma prisão, dentro de um cativeiro, seja ele dentro da sua própria casa, né, dentro do seu próprio lar, dentro do seu trabalho, que não venhamos ser escravos do mal, escravos da maldade, né, de Satanás, que venhamos pedir a Deus que nos encha com a sua graça, com a sua misericórdia. E a Bíblia vai dizer que José ficou ali, né, esquecido por tudo, por todos. Mas José, em momento algum ele reclamou, né? Mas ele sabia que tudo aquilo que Deus tinha prometido um dia ali outrora iria se cumprir na vida dele. E a gente, às vezes, a gente tem um sonho, a gente tem planos na vida, né? A gente sai correndo contar para todo mundo, para todos, né? Para pessoas que jamais mereciam ouvir os seus planos, os seus sonhos, né? Sabendo nós que Deus é o único que a gente deve contar tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que iremos fazer, né? Pois só Ele tem a chave da nossa vitória ao nosso alcance. Você não deve contar os seus sonhos, às vezes nem para o seu pai, nem para sua mãe, nem para os seus irmãos, porque a gente não sabe, né, o que há no coração de cada um, né? Às vezes a pessoa vai te colocar lá para baixo, porque você vai contar o seu sonho, e a pessoa vai dizer assim: imagina, você é um sonhador, você não vai conseguir não, você tem que parar com essas coisas, você não vai conseguir vencer essa luta, desista, você é um perdedor, você é um fracassado, você é um derrotado, Deus se esqueceu de você, você não vai conseguir jamais, né? Mas se você colocar Deus diante de todas as suas coisas, diante de todos os seus problemas, as suas dificuldades, você vai ver que Deus é o único e verdadeiro, né? O nosso amigo fiel, o nosso ajudador, o nosso protetor. E se não estivermos com Ele, Ele também pode ser que não estará conosco, né? Mas se pedimos para Ele com fé e com vontade, de todo o nosso coração, a gente contar tudo para Ele, Ele sabe nos ouvir, Ele está ali para nos ajudar. E se você contar o seu sonho, os seus planos para alguém que tem inveja da sua capacidade, e às vezes nem é de tudo aquilo que você tem, né? É do seu brilho, é da sua alegria, né? É de tudo aquilo que você transmite no seu dia a dia. As pessoas têm inveja da sua felicidade, não daquilo que você tem. As pessoas não querem te ver bem, as pessoas querem te menosprezar, as pessoas querem te maltratar, dizer coisas maldosas, né? Que vai atrapalhar o seu caminhar, o seu dia a dia. Vai fazer alguma coisa? Não conta não, conta para Deus, somente Ele te ouvirá. Vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai mudar o trabalho, vai fazer, seja um exame, vai fazer uma consulta, né?
não se deve contar para todo mundo. E às vezes nem depois que você consegue concretizar aquilo, você deve contar. Porque as pessoas estão ali só torcendo pela sua queda, pela sua dificuldade, né? E se você lançar fora o seu medo, lançar fora todas as suas angústias, Deus ele te suprirá, independente daquilo que você passar, independente daquilo que você irá passar ainda, ou já passou algum dia. Somente Ele é capaz de te ajudar. Mas se você não lançar fora esses medos, confiar no homem, confiar em tudo aquilo que você acha que é capaz de te fazer feliz, aí você simplesmente será um fracassado, conforme aqueles que um dia lançaram palavras sobre você. Deus não vai deixar você fracassar, Deus não vai deixar você sofrer, Deus não vai deixar você morrer nessa guerra, nessa luta, nessa batalha, porque somente Ele vai te colocar de pé, seja onde for. José, inocente, né? Vivia contando sonhos aos seus irmãos, ao seu pai, e ali seu pai, por mais que ele gostasse de José fosse ali o queridinho, conforme seus irmãos falavam, né? Seu pai também não tinha muita confiança naquilo que José dizia, né? José interpretou os sonhos que ele teve, né? E ele viu ali, naquele dia, né? Bastante fartura, bastante escassez também, né? Deus colocou no coração de José que ele fosse a Potifar e dissesse, né? Para juntar tudo aquilo que eles conseguissem colher, né? Tudo aquilo que eles quisessem produzir naquele ano, né? E guardasse, né? Porque ali viria uma grande fome, uma grande miséria, né? Ia haver muita praga, muita necessidade naquele povo, né? Mas ali era um povo que não acreditava nem em Deus. Quem queria acreditar em José, né? Se não fosse Deus. E por que José faria uma coisa que ele não tinha ouvido de Deus? E aqui passa, né, diante dessa palavra, que Deus, se Deus falou na sua vida, se Deus prometeu na sua caminhada, Ele vai cumprir, né? Seja quanto tempo for, seja aonde for, Ele vai cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. E às vezes a gente desacredita, né, que Deus Ele pode cumprir na nossa vida. Às vezes a gente desanimamos, né? A gente deixamos de segui-lo, a gente deixamos de estar na sua casa, né? Congregando, orando, pedindo ali, né? Na comunhão com os irmãos, na comunhão com o Espírito de Deus. A gente se sente fraco às vezes, né? A gente não quer seguir, a gente não quer sair de casa e falar assim: hoje eu vou na igreja, hoje eu vou na oração, hoje eu vou clamar mais a Deus, eu vou pedir mais a Deus. A gente vai chegar a um certo tempo que a gente vai desanimando, né? De tudo, de todos, né? Porque você ouve palavras de todos os lados, né? Palavras contrárias, palavras de desânimo, palavras de injúrias, né? Pessoas não querem ver o seu bem, pessoas às vezes vê você um pouquinho melhor de situação, né? Se você compra um carro, a pessoa vai falar mal de você, vai falar como que você conseguiu aquilo tudo. Se você consegue um trabalho melhor, a pessoa vai começar a botar obstáculo, né? Se você consegue comprar uma casa, se você consegue uma viagem, as pessoas só não vai falar se você não tiver nada, né? Se você estiver ali na lama, né? Jogado, assim como aquele homem, né? Que o samaritano fez, né? Ajudou a levantá-lo, limpou as suas feridas, limpou as suas lágrimas, né? Ele curou as suas feridas ali naquele momento. Porque todos que passavam por ele, nenhum tinha
compaixão de levantá-lo daquele local, né? Ele estava caído, ele estava acabado, bateram nele, né? Ele foi humilhado, ele foi massacrado ali. Mas Deus estava vendo, Deus levantou aquele bom samaritano, no qual seguiu o seu caminho, né? Passou por aquele caminho, mas ele teve compaixão daquele homem que estava caído. Independente de quem fosse, independente do que ele estava passando ali, né? Às vezes o bom samaritano, ele também estaria passando por uma dificuldade naquele momento, né? Bem sabe Deus que naquele momento Deus levantou, né, aquele homem, aquele profeta, para levantar aquele que estava caído. E o que você tem feito hoje para levantar aqueles que estão caídos? Qual foi a palavra que você disse ao seu irmão, ao seu amigo, ao seu parente, ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho hoje, né? Você disse ao seu filho: filho, vai dar tudo certo, não temas, né? Assim como Jesus nos falava, né? Não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te levanto. Vá em frente e não pare, né? Naquele momento Deus colocou um homem, né, de boa fé naquele caminho, né? Para levantar aquele que estava caído. Assim Deus fez com José, assim Deus fez com vários homens, né? Que ali na Bíblia está escrito que sofreram perseguições, que sofreram afrontas, que sofreram as amarras, né? Assim como Jesus tem sofrido, né? Por um bom tempo as amarras, as traições. Ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi jogado no deserto, né? Para que ele morresse, né? Mas Deus, de infinita compaixão, ali estava o seu filho, né, naquele deserto, e o inimigo tentou, né, com várias histórias, né, boas, para que ele abandonasse Deus, para que ele comesse, né, daquela comida, bebesse daquela água, transformasse a pedra em pão, né? E naquele momento de crucificação também foi lançado para ele uma palavra de má, né? Uma palavra de sorte, né? Se tu és mesmo o filho de Deus, né? Desça daí, né? Se salve a si mesmo. E quem somos nós para julgar, né, as pessoas? Quem somos nós para colocar palavras de desânimo dentro do coração, né? Daqueles que a gente conhece, ou até mesmo a gente está ali junto, né? A gente temos que edificar, assim como Deus nos fala, né? Edificar a sua casa, edificar a sua família, né? E assim como vários, né, que passaram dentro da palavra de Deus, sabe que não devemos julgar, né? Se você errou, se você falhou, quem sou eu, quem é você para julgar as minhas necessidades, as suas necessidades? Se você tem um trabalho e você acha que é digno, por que eu irei, né, falar contra aquele trabalho? Se Deus está te dando essa oportunidade, se Deus está te dando essa vida, né, independente daquilo que você está fazendo, independente daquilo que você vem passando, quem sou eu, quem é você para julgar alguém? Para menosprezar, para dizer que você não vai conseguir, você não vai alcançar os seus objetivos? A gente vê que levou, né, 15 anos ali para José adquirir, né, conhecimento ali dentro para que reconhecesse aquilo que José tinha feito naqueles 15 anos, né? E Deus levantou José, né? Deus usou de infinita compaixão, de misericórdia na vida de José. Colocou José com vestes limpas, né? Colocou José diante de um trono, né? Diante de um rei, e ali fez José ser governador, né, daquele país, né, do Egito. E ali José governou por muitos tempos,
Só que José não se vingou, né, dos seus irmãos que ali lançaram numa cova, né, venderam como escravo. José apenas sentiu de compaixão, de misericórdia, né, assim como Deus fez com ele, ele fez com sua família, né, com seus irmãos. A gente às vezes passa por situações que a gente fala assim, eu não quero mais, né? Eu vou me lançar fora disso, quando eu sair dessa situação, eu vou me vingar, eu vou fazer o mesmo que fizeram comigo, né? Vou fazer aquelas pessoas pagarem por tudo, vou fazer as mesmas afrontas que eu passei. Mas não, José deveria ter feito, né? Tudo isso, a vingança não levaria a nada, né? Não tiraria ele daquele lugar, daquela prisão. Mas por amor e compaixão da sua família, né? E conforme Deus colocou no coração de José, José trouxe a sua família, né? Diante dele. Mas eles não o conheceram, né? Porque passaram-se anos ali e eles tinham vendido José, achou que José tinha morrido, né? Não lembrava mais de José. José estava diferente, era um homem novo, né? Um novo coração, né? Um novo José tinha nascido ali naquele momento, né? José, ele apenas pediu para que viesse, né? Até ele. E assim, aqueles parentes, né? Aqueles irmãos, o pai, né? Foi até José. Mas eles foram pela necessidade, não pelo aquilo que José poderia oferecer, né? Eles foram porque eles estavam passando por dificuldades, não tinha mais aonde recorrer, a não ser a José ali naquele momento, né? Eles não lembrou de Deus também, né? Creio eu que Deus cuidou de José, cuidou da família dele, mas Deus se entristeceu também, porque eles não pediram para que Deus os ajudasse, né? Eles só lembraram daquilo que proporcionaria para que eles não morressem de fome, né? Para que eles não passassem pelas necessidades que haviam passando. E José foi ali, né? Com todo amor, todo carinho, né? Trouxe eles, tratou-os bem, né? Vestiu eles com roupas novas, assim como Deus tinha feito com José. E vou falar para você nesse momento, tudo aquilo que te fizeram, tudo aquilo que estão fazendo na sua vida, fica triste não se abata, não se reprima, não saia dos caminhos do Senhor, não desista do Pai, porque o Pai não vai desistir de você tão fácil. Você é precioso para Ele. Se você pode estar dentro da casa do Pai, não saia da presença do Pai, não saia da casa do Pai, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade. Ele tem a solução para os seus problemas, para a sua amargura, para a sua depressão, para a sua angústia, para todo o mal que vem te cercando. E se alguém tem lançado palavras que magoaram o seu coração, feriram a sua alma, não revida não. Pede para Deus, ajoelha, né? Entra no seu quarto, fecha a porta, peça para Deus ter compaixão da vida dele, peça para Deus abençoá-lo, né? Ter piedade da vida dele. E aqui a gente tem um exemplo, né? Que às vezes a gente não tem onde se apoiar, né? Às vezes nem a sua própria família te apoia, às vezes nem o seu próprio pai, sua mãe te apoia. Por algum motivo, né? Alguma situação que você viveu, né? Ali, quando estava ali na mesma casa. Às vezes você está numa denominação, você está numa congregação, e ali você se sente tão pequeno, tão humilhado, né? Por todos e por tudo ali. Às vezes o seu pastor, a sua religião não te apoia em nada. Às vezes você sente que você não é mais daquele local, você não é daquele lugar, né?
Mas o Pai te diz: volte para casa, né? Volte para a presença. Eu estou cuidando de tudo. Fica tranquilo, né? Não seja tão pequeno diante de mim, pois eu te dou vitória, eu te dou o livramento. Eu estou te colocando dentro da casa do Pai novamente. Eu estou te colocando num lugar de honra, num lugar em que todos irão te enxergar, em que todos irão lembrar de você como filho, aquele filho que prosperou na presença do Pai, aquele filho que foi ajudado, mas também que está ajudando dentro da obra, dentro da casa do Pai. Você é filho amado, você é filho que o Pai tanto ama, e porque jamais te deixará, né, desistir do caminho, desistir de estar lá na casa do Pai. Não seja uma pessoa triste, não seja uma pessoa que leva tudo para o coração. Entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor, entrega a sua vida a Ele, entrega os seus propósitos, entrega os seus problemas, as suas dificuldades, as suas doenças. Vem que o Pai te espera, o Pai está te falando nesta noite para que você não saia da presença dEle, não desista daquilo que o Senhor tem te dado até aqui. Ele ainda tem muito para te dar e você não pode parar neste momento. Você é filho esperado, filho desejado, que o Pai está cuidando de você, mesmo você não estando na casa do Pai. Você que às vezes tem se distanciado do Senhor, dos caminhos do Senhor, volta correndo nesta noite, porque ainda há um tempo, ainda há um lugar. Amanhã pode ser tarde, né? Como a Bíblia fala. A Bíblia vai falar que amanhã pode ser tarde, né? Entrega seus caminhos ao Senhor hoje, porque hoje pode ser a última chance da sua vida. Não vá por caminhos tortuosos, não vá pelo caminho da vingança, pelo caminho da desonestidade, pelo caminho da tristeza, pelo caminho da derrota. Deus quer te pôr em lugares altos, né? Deus quer te dar uma coroa de príncipe, de princesa. Deus quer te colocar infinitamente, né, na sua presença cada vez mais. Então, eu deixo aqui essa palavra nesta noite. Que Deus possa tocar no seu coração, Deus possa tocar na sua vida, dar um entendimento para a sua alma abatida, colocar no seu coração um vaso, né? Um espírito de verdade, né? Que você não venha a cair nunca, né? Mas se cair, peça para o papai, que o papai te levanta, né? Ele te ergue novamente. Mas não desista do caminho, não desista da presença do Pai, porque só Ele é que nos pode salvar, só Ele é que nos pode livrar de todo o mal. Amém, irmãos? Fique com essa palavra, Deus abençoe. Até aqui Deus me sustentou, até aqui Deus me deu essa palavra. Fica com ela em nome do Senhor Jesus e amém. Muito obrigado por todos aqueles que estão assistindo neste momento. Muito obrigado por todos aqueles que ainda irão assistir. Que essa simples palavra possa trazer ao seu coração vazio, seu coração cheio de rancor, seu coração cheio de tristeza, um ânimo, né? Um ânimo que possa fazer com que você renasça na presença do Pai. Amém, irmãos? Deus abençoe.